Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar de novo do Borussia Dortmund porque eles perderam mais uma vez. Dessa vez derrotados pelo Borussia Mönchengladbach por 4-2 em uma atuação sofrível defensivamente falando. O Dortmund levou 4 gols nas primeiras 4 finalizações do Mönchengladbach. Isso diz muito, tá? Depois ali teve mais finalizações, aí muito menos precisão por parte do Mönchengladbach. Mas o fato é que nas 4 primeiras jogadas de gol do Mönchengladbach, 4 gols. E foi 50 minutos de jogo. E o Dortmund, que até ofensivamente produziu, perdeu muitas oportunidades, inclusive, né? Ele teve um problema muito grande assim, quando se trata de controle do jogo, em tentar defender-se dos contra-ataques do rival. E assim, quando você toma 4 gols, é muito difícil você ganhar um jogo, né? É raro ter jogos que você vence quando sofre 4 gols. São poucos, acho que a gente conta nos dedos os jogos que aconteceram assim na Bundesliga nos últimos anos. E a questão é, não tem como um time ser campeão e somar muitos pontos com tantos problemas quanto o Dortmund tá. E eu vou dizer uma coisa aqui, eu não sei se vocês concordam, mas é a minha impressão sobre esse Borussia Dortmund. O Dortmund do Terzic é pior do que o Dortmund do Marco Rose. Eu acho que o Marco Rose, eu sei que ele não fez um bom trabalho na última temporada, eu sei que ele ficou devendo muito, porque se prometeu muita coisa pelo trabalho ótimo que ele havia feito, inclusive no próprio Borussia Mönchengladbach, e ele não entregou nada disso. Inclusive, eu acho que o trabalho dele agora no Leipzig é impressionante. O trabalho dele no Leipzig está muito bom, o time cresceu demais nas mãos dele, mas o Dortmund não se encaixou. Não sei porquê, mas foi um trabalho sofrível defensivamente, mas pelo menos o ataque funcionava. Pelo menos o ataque conseguia produzir alguma coisa. E olha, ele não tinha vários desses reforços. Talvez a defesa com o Marco Rose estivesse no mesmo nível agora. Ele não tinha o Schlotterbeck, ele não tinha o Sully, ele não tinha vários dos jogadores que chegaram até agora. Ah, ele tinha o Haaland por metade da temporada. Por outra metade o Haaland estava lesionado. A questão é, esse Dortmund agora não há um bom equilíbrio. Defensivamente não é tão sólido assim. Tanto não é à toa, já tomou 6 gols nas últimas 2 partidas. E ofensivamente é aquela história, né? Não há um cara que puxe tanta responsabilidade como o Haaland puxava. Não é o ADM, talvez seja o Haller quando ele voltar, mas até quando ele não volta não é esse cara. O Moukoko tem 17 anos de idade, então você não vai exigir do garoto ali que ele vire basicamente um Ciro Immobile marcando 30 gols no campeonato nacional. Então assim, a questão é, tem que render mais taticamente, tudo ofensivamente. Nem acho que hoje foi um grande problema para isso, mas contra o Wolfsburg foi, por exemplo. Eu acho o Dortmund um time sem equilíbrio, que parece não funcionar as duas coisas ao mesmo tempo. Funciona em uma partida ou outra, mas muito pouco. É um time que, meu ver, não parece com o Terzic ter um teto de produção alto, entende? O máximo que o Dortmund vai entregar é uns brilharecos, entende? Não é um time que vai lhe entregar assim, um nível de futebol como, por exemplo, está entregando o Freiburg, né? Que dentro das limitações, o Freiburg faz um grande campeonato alemão. O próprio Leipzig, do jeito que está jogando agora, é um time que intimida mais do que o Borussia Dortmund. E a questão é, esse era um ano que, visto que o Lewandowski saiu do Bayern de Munique, mesmo assim, trazendo ótimos jogadores como foi o De Ligt, Mazauri e o Gravenberch e tantos outros, né? Havia uma expectativa de que o Bayern de Munique sofresse um pouco com a ausência de seu principal artilheiro. E assim, o último campeonato alemão, mesmo com o trabalho xoxo do Marco Rose, foi até a penúltima rodada. Os reforços do Dortmund, que tem mais impacto no seu time do que os que o Bayern trouxe, era de se imaginar, com um trabalho um pouquinho melhor, talvez haja jogo pelo campeonato alemão. E o Bayern deu a brecha no início do campeonato, só que o Dortmund tropeçou tanto quanto o Bayern. E agora o Dortmund não se recupera, o Bayern se recuperou. Uma hora o Bayern ia se recuperar. O Nagelsmann não é um técnico ruim, eu critico ele muitas vezes aqui. Eu acho que ele foi decepcionante na última temporada, pelo menos na segunda metade. A primeira ele até me impressionou bastante, mas a segunda foi mal. Mas ele não é um técnico ruim, ele levou o Leipzig à semifinal da Champions e evidentemente uma hora ele ia conseguir se encontrar com o elenco, uma hora ele ia conseguir extrair um bom futebol. E um elenco que naturalmente pelo time que tem um piso de produção mais alto. Então o Dortmund, se quiser bater de frente com o Bayern de Munique, ele tem que ter no mínimo um técnico que extrai um grande futebol desse time. A questão é, eles têm um auxiliar que faz o básico, é isso que o Terzic faz, ele é o básico, é o feijão com arroz. E do jeito que tá o feijão com arroz não garante uma vaga no top 4. O Borussia Dortmund é quinto colocado com uma rodada a mais. Sexto, acho que na verdade não é nem quinto, é sexto. Então assim, esse vai ser o caminho do Dortmund, vamos ficar com o Terzic. Eu sinceramente fico chocado que assim, o Dortmund depois de fazer uma janela que empolgou tantas pessoas, que gerou tanta expectativa, eles não se fizeram o mais importante, trazer um cara
que pudesse ter mais potencial de extrair um futebol melhor desse time, porque a gente já viu o Terzic comandando o Borussia Dortmund antes e não tinha sido nada demais. Ele elevou um pouquinho o trabalho, que estava totalmente decadente do Lucien Favre, e ainda tinha peças muito impacto, como o Sancho e o Haaland no ataque. Agora não tem isso, e a gente vê claramente as dificuldades dele. Se não o Bellingham, às vezes jogando um futebol extraordinário, a gente não sabe o que acontece desse Borussia Dortmund. Para mim é um Borussia Dortmund que, ao meu ver, consegue fazer o básico, mas o básico nem sempre é o suficiente, e do jeito que a gente tem aí times conseguindo produzir bem dentro de suas limitações, né, como é o Freiburg, né, como é o próprio Mönchengladbach que está fazendo um bom campeonato, como é o Frankfurt do Glasner, e é claro, o Rose fazendo um ótimo trabalho no Leipzig. O Dortmund tem que abrir o olho, porque senão pega uma Europa League, e aí, meu amigo, para conseguir um bom... Pode afetar até a venda do Bellingham, porque o cara vai poder querer forçar a saída, isso pode complicar a situação ainda para conseguir uma boa venda para o Bellingham, não duvidem disso. Então, é uma situação inacreditável. Para mim, o Dortmund tem que fazer um investimento num técnico, ficar com o Terzic não vai dar certo, não vai levar esse time longe. Pode até conseguir garantir uma vaga lá na Bacia das Almas para a Champions League, mas o Dortmund não pode se contentar com isso. Tem time ali para ser, pelo menos, o vice-campeão com alguma folga, né? Ou brigando com o RB Leipzig por isso, e no momento está muito abaixo. São 6 derrotas, 1 empate e 8 vitórias. 6 derrotas, né? Não dá, sinceramente não dá. É pro Dortmund estar jogando muito mais do que isso. Se tivesse um técnico, coloca o Ralf Hasenhuttl ali. Eu acredito que esse Dortmund já tá jogando bem melhor do que essa porcaria que tá jogando até agora. Porque um time com as peças que tem, não é o Bayern, eu sei. Mas com as peças que tem, não é para tomar 4 gols em 50 minutos do Mönchengladbach, que não vive lá, assim, é óbvio, tá fazendo um bom campeonato, mas não vive a safra dourada do seu elenco, entende? O elenco do Mönchengladbach já esteve melhor. E hoje, apesar da boa partida do goleiro, não era o Sommer no gol. Então, só para deixar claro aqui. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.